A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar estudo da Palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 21. No vídeo passado nós estudamos sobre a Trindade, sobre servidão, sobre resgate e liberdade. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre a justiça de Deus. Como funciona a justiça de Deus? Como que é a sua medida? A medida de Deus ela é desigual, ela é justa, ela é reta, ela é santa. Então não devemos questionar a justiça de Deus. Mas é importante nós estudarmos para ver como que funciona, para a gente ter uma noção do que é certo e errado. Esse povo de Israel não tinha noção de certo e errado. Por isso que Deus estava instruindo essa Constituição, essas leis para a nação de Israel, que é exclusivamente para a nação de Israel daquela época, para que eles pudessem se organizar como uma nação, para ter regras, para não virar bagunça ali, né? Porque uma nação sem regras vira bagunça. E vocês vão perceber que nosso Senhor, ele gosta de organização. Ele gosta de ordem. Então é bom nós sermos organizados e termos ordem, tá bom? Porque o nosso Deus se agrada disso. Ele é um Deus de regras. Não pode andar de qualquer jeito com ele, tá bom? Então para você andar com Jesus Cristo, andar com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, não pode andar de qualquer jeito. Existem regras. Só que essas regras que eu vou ler para vocês aqui, do Êxodo 21, nós, igreja, não somos obrigados a passar por isso daqui, tá bom? Não podemos fazer isso. Pelo contrário, nosso Senhor Jesus Cristo mudou essas regras na nova aliança. Mas primeiro, antes de eu mostrar a nova aliança que nosso Senhor Jesus Cristo mudou, essas regras aqui para nós, né? Eu queria mostrar para vocês a justiça de Deus, como é que ela é igual. Aqui vai ser a lei do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Essa lei, ela é justa, ela não tem uma medida desigual. Por quê? Se a pessoa tira a vida de uma pessoa, ela perde a vida. Uma vida por outra vida. Se a pessoa machucou alguém, ela vai ser machucada. É acreditado, né? Quem com ferro fere, com ferro fere, com ferro será ferido. A gente colhe o que a gente planta. Então é a lei do retorno, tá certo? Então tudo que você fizer para alguém, você vai receber também. Então pensa duas vezes antes de fazer maldade contra o teu próximo. É isso que Deus está ensinando para Israel. Olha, eu vou instituir regras para vocês e vocês têm que obedecer. Porque se vocês matarem, vocês serão mortos. Se vocês roubarem, vocês vão ter que pagar exatamente o valor do que você roubou. Se você prejudicar alguém, você vai ter que restituir o que você prejudicou para essa pessoa. Então é a medida justa, perfeita. Só que nesse tempo, as pessoas faziam justiça com suas próprias mãos. Porque aqui era a Constituição, uma regra para aquela nação. Hoje, na nova aliança, nós não fazemos a justiça com nossas próprias mãos. Mas nós esperamos no Senhor, porque a justiça está nas mãos dele. E ele vai operar a justiça. Aqui, na época da lei, a justiça era feita na carne, no material. Mas a justiça divina, na nova aliança, é no espiritual, tá bom? Então se a pessoa descumprisse a lei, ela morreria fisicamente. Tinha pena de morte aqui física. Mas agora na nova aliança, a condenação é espiritual. A morte é espiritual, a segunda morte, né? Então eu quero dar alguns exemplos de medida desigual. Porque nós humanos, nós julgamos pelas nossas emoções. Às vezes até a intenção é boa, só que a nossa justiça não é igual à justiça de Deus. Eu vou dar alguns exemplos de pessoas que tentaram praticar a justiça com intenções boas, só que teve uma medida desigual, que não agradou a Deus, que não é a justiça de acordo com a balança de Deus. Lembrem do episódio em que Moisés estava vendo um hebreu sendo afligido, sendo castigado por um egípcio. Aquilo mexeu no coração de Moisés e ele, no senso de justiça dele, foi lá e matou aquele egípcio. Foi uma medida desigual. Aquele servo egípcio, ele não matou um hebreu. Ele estava maltratando aquele hebreu. Então ele teria que ser maltratado, não morto. Mas Moisés aplicou uma justiça desigual. E aquele servo, ele estava a comando de Faraó. Então tinha que ser castigado aquele servo e Faraó, com a mesma medida que eles estavam afligindo aquele povo. Mas Moisés ele agiu por ele, no impulso, na emoção dele, e praticou uma justiça desigual. Ele matou uma pessoa que não tinha matado ninguém. Então vocês estão entendendo como nós humanos somos falhos? Às vezes nós queremos fazer justiça com nossas próprias mãos, mas nós não estamos fazendo justiça.
Estamos fazendo injustiça. Às vezes a gente pensa que está certo, mas no final nós estamos errados. Outro exemplo de medida desigual foi quando Simeão e Levi viram sua irmã ser violentada por Siquém. E eles acharam aquilo horrível, que realmente violência sexual, estupro, é algo terrível e tem que ser julgado sim. Só que eles fizeram uma medida desigual. A pessoa que fez mal para Diná, irmã deles, foi Siquém. Somente ele fez mal a Diná. E ele tinha que ser punido sim. Ele tinha que ser punido. E com certeza ele deve estar sofrendo castigo de Deus até hoje. Só que Simeão e Levi, eles fizeram justiça com as próprias mãos. E não mataram somente a Siquém. Mataram todos os homens daquele povo. Isso é uma medida desigual. Por o erro de uma pessoa, eles mataram todas aquelas outras pessoas que eram inocentes, que não tinham nada a ver com aquela situação. Então, quando nós tentamos fazer justiça com nossas próprias mãos, nós acabamos fazendo a medida desigual. Todo mundo está entendendo até aí? Tá certo. Então, a justiça de Deus é igual. Olho por olho, dente por dente. Isso nessa época. Tá certo? A justiça de Deus é a mesma. Vai ter condenação do mesmo jeito. Só que nessa época era condenação física. E agora, na nova aliança, é condenação espiritual. Tá certo? Outro exemplo de justiça desigual. Os filhos do profeta Samuel, Joel e Abias, eles eram juízes em Israel. Só que eles aceitavam presentes, dinheiro, para julgar a causa dos ricos. E os pobres que estavam sendo prejudicados pelos ricos sofriam as consequências. É uma medida desigual, porque eles eram avarentos, corruptos. A gente vê isso direto, infelizmente. Aquela pessoa que tem mais dinheiro, paga um bom advogado, mesmo que ela é culpada, ela escapa da justiça. Aqui dos homens. Mas da justiça de Deus não vai escapar nunca. Ele vai ter que dar conta. A alma dele vai pagar por isso que ele está fazendo, certo? Ele pode dar o dinheiro que for. Você está comprando a sua liberdade aqui na terra. Mas o juízo de Deus é para sempre. Então, se ainda tem tempo, você está vivo, se arrependa. A justiça aqui dos homens é falha, mas a de Deus é perfeita e é justa. Tudo que você fizer de mal aqui na terra, você vai pagar. De uma forma ou de outra. Mas você vai pagar. Porque a medida de Deus é justa. Mas agora não podemos mais fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Vou dar o exemplo agora da mulher adúltera. Né? Ela foi pega em adultério. Era pena de morte. Pela lei de Moisés. E eles falaram para o nosso Senhor Jesus Cristo. Pela lei de Moisés, ela tem que ser morta. O que você tem a nos falar sobre isso? E o nosso Senhor Jesus Cristo falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nesse momento, Jesus Cristo aboliu a pena de morte. Então você que é a favor da pena de morte, você não é cristão. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é contra a pena de morte. Nós não podemos matar uma outra pessoa. Mesmo que ela esteja no erro, mesmo que ela esteja no pecado. Porque nós demos, enquanto a pessoa estiver viva, o nosso Senhor Jesus Cristo dá chance para essa pessoa se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. E Jesus Cristo é poderoso para lavar os pecados de uma pessoa com seu sangue precioso e ela andar numa vida de santidade, como foi no caso da Maria Madalena. E ela seguiu o Mestre, ela abandonou seus pecados e seguiu Jesus Cristo. Quantas pessoas começaram no crime, ou eram adúlteros, ou não importa o pecado que for, que ouviram a voz do Mestre e largaram seus pecados e aceitaram a Jesus Cristo e foram salvos, foram absolvidos. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele defende nossas causas diante do Pai, que é o nosso juiz. E a medida do nosso juiz é justa e perfeita e reta. Então não queira fazer justiça com suas próprias mãos, porque agora nós estamos na nova aliança. Quem faz a justiça é o nosso Pai que está no céu. Ele vai fazer justiça, tá bom? Depositem a sua confiança no Senhor e Ele vai fazer justiça. A causa que está na tua mão, Deus vai fazer justiça. Deus vai te honrar.
Se você é inocente e te acusaram, Deus vai te julgar e vai te mostrar para todas as pessoas que você é inocente. Deus vai te inocentar. Confia nele. Confia no nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, peça a Deus, porque Ele é juiz honesto e poderoso para te justificar aqui na terra. Então não condene ninguém. Com a mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. Não cabe a nós condenar ninguém, tá certo? Devemos mostrar o caminho, sim. Repreender os erros que a pessoa está fazendo no pecado, sim. Com amor, devemos repreender. Mas julgar, falar que aquela pessoa vai ser condenada, que aquela pessoa vai para o inferno, não podemos fazer de forma alguma. Porque isso só cabe ao juiz, que é o nosso Deus Pai. Só Ele pode nos julgar, tá certo? Então confiemos no teu advogado, no nosso advogado, que é Jesus Cristo. Confia nele. Ele vai te absolver, tá bom? Então busca Deus, santifique-se, que o nosso advogado é o melhor que existe. Não tem outro melhor que ele, tá bom? A sua causa está na mão do melhor advogado que tem. Coloque sua causa na mão dele e confia que vai dar tudo certo, tá bom? Então aqui eu quero fazer agora a leitura de quando Jesus Cristo aboliu o olho por olho, dente por dente, né? É Mateus capítulo 5, tá? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Ouvistes que foi dito, lá no tempo do Antigo Testamento, né? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Só que agora é o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora a gente não paga mais o mal com o mal. Não é mais olho por olho, dente por dente. Agora a gente paga o mal com o bem. A gente ora pelos nossos perseguidores, por quem faz mal para nós. Jesus Cristo mudou, porque agora a justiça é Ele que faz. Nós devemos fazer o bem. Nossa missão aqui na Terra é fazer o bem. Vai servir a Deus, busca Deus na igreja, e tudo que você aprender com Jesus Cristo, faz. Faz o bem, ama teu próximo. E a justiça, confia, porque o nosso juiz, ele é justo e perfeito. E no tempo certo, ele vai dar a causa na tua mão, vai te justificar. E aqueles que aqui na terra se beneficiam da justiça falha do homem, que por ter muito dinheiro consegue fazer o que quiser, no tempo que ele vier a falecer, ou quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, a história vai ser bem diferente. Ele vai ter que pagar tudo o que ele fez aqui na terra. Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos aqui. O que a gente planta, a gente colhe, tá bom? Todo mundo entendeu até aqui? Então vamos começar o estudo agora do Êxodo 21, do capítulo 12 em diante, né? Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Então a pessoa matou. Se ela matou, ela vai morrer. Antigamente era assim, né? Eles faziam justiça eles mesmos, tá? No tempo da lei e da graça. Não é no tempo da lei. Não é pra gente fazer isso não, tá? Agora nós estamos no tempo da graça. E se alguém matasse, mas foi porque acidente, não foi com a intenção de matar, foi dado a ele um lugar de refúgio. Era uma cidade, né? Tinha 6 cidades de refúgio, que o povo que tinha feito um crime para fugir da ira das pessoas, para as pessoas não vingarem, né? Ele ia para essa cidade de refúgio. Essa cidade de refúgio, ela representa o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se tem alguém com raiva de você, te perseguindo, querendo te matar ou te ofendendo, vai para a cidade de refúgio, foge para lá. Foge para Cristo. Deposita a sua confiança em Cristo. Fala toda a sua aflição a Jesus Cristo, porque Ele é o seu refúgio, tá bom? O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso refúgio. Então se você, as pessoas querem te condenar, mas você não foi culpado, procura o refúgio, procura Jesus Cristo. Deposita a sua vida nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai te proteger, porque Ele é o nosso refúgio, tá bom?
Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Então, se a pessoa planejou mal e matou, mesmo que ela estiver no altar de Deus, tem que tirar ela de lá e matar ela. Então, Deus aqui, ó, mesmo se a pessoa estiver no altar, se a pessoa fala que serve a Deus, que está lá fingindo que é crente, mas ela matou uma pessoa, era para matar. Então, não importa se a pessoa é pastor, se é ovelha, não importa. Fez a injustiça, tinha que pagar. E ainda é assim, só que agora não é mais fisicamente, é espiritual. Você pode ser pastor, pode ser o que for, estiver no altar do Senhor. Se você é um homem ímpio, se você fez coisas ruins para o teu próximo, você vai pagar. Você vai pagar quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ou quando você morrer, você vai ter que pagar isso aqui. Tudo que você fez aqui na terra, você vai ter que pagar. Não importa se você é um líder religioso, estiver no altar. Você vai ter que pagar cada centavo que você tirou das suas ovelhas, cada alma que você levou para o inferno, ensinando palavras que Deus não mandou você ensinar. Você vai ter que dar conta de cada um. Então vamos tomar cuidado, quem está diante do altar, para que não seja retirado de lá e morto, tá? Vamos continuar a leitura. O que ferir a seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Então aqui, uma pessoa para machucar o pai e a mãe, né? Ela não serve para viver em sociedade, né? É complicado. Então aqui Deus já mandava matar. Porque, pelo amor de Deus, né? O teu pai e tua mãe que te ama, que cuida de você, que te orienta. Você levantar a mão pro seu pai e pra tua mãe, aí não tem condição, né? Então vocês, filhos, tomem cuidado, sejam obedientes aos seus pais e tratem seus pais com carinho e com amor. Porque se vocês maltratarem seus pais, vocês podem até não ser presos aqui, porque não teve testemunha, e vocês se livrarem. Ou se vocês são ricos, pagam um bom advogado, mas a justiça divina você não foge, tá? Você bateu no teu pai e na tua mãe, foi desonroso com eles, se arrepende. Se arrepende enquanto você está vivo, dá tempo ainda. Tá? Vamos se arrepender, vamos ficar aos pés da cruz de Cristo. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Então não é só agressão física não. Se você ofender seu pai e sua mãe, amaldiçoar eles, você vai ser condenado por Jesus, condenado por Deus. Tá certo? Pode ser que aqui na terra não, mas no dia do juízo, com certeza, tá? E se alguns homens pelejarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e este não morrer, mas cair na cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido, somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Então, se duas pessoas brigarem, hoje em dia, por que Deus permitiu essa lei aqui? Porque os homens brigam. Infelizmente é assim. A natureza humana, a gente vê discussão por causa de futebol, por várias coisas. A pessoa bebe, bate na mulher, vários motivos os homens brigam, né? Infelizmente tá na natureza humana. O ser humano briga. Então não tinha como Deus mudar isso aqui. Então ele criou uma lei que protegesse as pessoas para punir aquele que bate no outro, né? Porque infelizmente os humanos brigam. Desde Caim e Abel é assim, né? Infelizmente é dessa forma. Então a punição era assim. Se a pessoa batia numa pessoa e ela ficou de cama, mas ela não morreu, então ele tinha que pagar o tratamento daquela pessoa até ela voltar a trabalhar. Isso é justo, gente. Olha como Deus é justo. É perfeito. Não tem que reclamar isso aqui. Isso aqui, se fosse hoje assim, né? É igual assim, a pessoa atropelou uma pessoa, ela não morreu. O certo é essa pessoa pagar o tratamento daquela pessoa, indenizar aquela pessoa, né? Isso é justo, tá certo? Vamos continuar a leitura? Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos, por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Então aqui os proprietários, os que tinham servos, né?
se eles machucassem os seus funcionários e eles viessem a morrer, eles teriam que ser punidos. Mas se eles batessem neles e eles não viessem a morrer, não seria castigado. Por que que Deus permitiu isso? Parece injusto. Porque a pessoa pode bater no seu servo e não vai acontecer nada com ele. Deus permitiu isso porque se o seu senhor do servo fosse prejudicado por aquele servo, ele pudesse punir seu servo. Senão o servo ia poder fazer qualquer coisa e não ia acontecer nada com ele. Então por isso que Deus deixou essa brecha, para ter disciplina, né? Que nem nós somos servos de Cristo. Se nós estamos desobedientes, o nosso Senhor nos castiga. Sim, nosso Senhor nos castiga. É normal, faz parte da disciplina, porque nós somos de Cristo. Da mesma forma que esses servos aqui, eles eram dos seus senhores. E na época da escravidão aqui, dessa servidão, não era igual a escravidão que tinha aqui no Brasil, que o pessoal era maltratado, morto e trabalhava só para comer. Não, esse povo que tinha salário. Eles viviam bem. Isso aqui é só um exemplo da justiça, tá bom? Porque o Senhor, ele pode punir seus servos. Faz parte, é disciplina. Da mesma forma que nós somos disciplinados pelo nosso Senhor. Se você está no pecado, Deus te ama, Ele quer que você alcance a salvação, Ele vai te disciplinar. Ele pode fazer isso de várias formas. Quantas provações nós passamos para sermos disciplinados? Igual os pais e os filhos. Se os filhos são desobedientes, nós os castigamos. Faz parte da disciplina. Então por isso que Deus permitiu isso aqui, tá bom? Todo mundo está entendendo? Vamos continuar a leitura. Porém, se ficarem vivos 1 ou 2 dias, será castigado porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes. Então, se durante uma briga alguém machucasse uma mulher grávida e ela viesse abortar, esse abortar aqui não é que a criança morreu, é que a criança nasceu prematura. Porque aqui a gente vai ver que não houve morte, né? Então ela entrou no meio da briga, alguém machucou ela e a criança teve que nascer, fazer o parto às pressas. Só que a criança não morreu. Então essa pessoa que machucou a mulher grávida vai ter que pagar uma indenização, uma multa para o marido da mulher grávida. Que o casal vai falar a quantia que é para ele pagar. Ele tem que pagar, tá bom? Aqui era justo. Se ele não pagasse, ele ia ter punição, tá certo? Só que agora a gente vai ver aqui o que acontecia no caso do aborto, tá? Mas se houver morte, então darás vida por vida. Então se a mulher grávida viesse entrar numa briga, numa discussão, e a pessoa batesse naquela mulher e a criança morresse, ia pagar a vida com vida. A pessoa que matou aquela criança seria morta. Essa é a justiça de Deus. Então você que tem clínica de aborto, que está matando crianças inocentes, a justiça divina está te esperando. Cuidado. É vida por vida. Se você não se arrepender e parar com essas práticas, fechar essa clínica de aborto, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. O inferno te espera. Toma cuidado. Muda de vida. Vai orar. Vai pedir perdão a Jesus Cristo para ele te absolver diante do juiz. Porque a sua conta tá grande, tá alta para ser paga. Vamos tomar cuidado vocês que são a favor de aborto, hein? É vida por vida. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você convencer uma mulher a fazer o aborto, você vai pagar por essa vida. Toma cuidado, gente. Deus é a favor da vida, não mata ninguém. Muito menos uma criança inocente que está dentro da barriga de uma mãe, pelo amor de Deus. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe, medida igual. Tudo que você fizer, você vai pagar, certo? Essa é a justiça de Deus. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir forro pelo seu olho,
Aqui ficou famosa aquela expressão, o olho da cara, né? Se o servo machucou o olho e não puder mais trabalhar, ele ganha liberdade. Então a sua liberdade custou o olho da cara. Por isso quando a gente vê alguma coisa cara, né? A gente fala, nossa, isso aí custou o olho da cara. Por isso que tem essa expressão, né? Porque o servo, se ele não enxerga mais, ele não tem mais serventia pro seu servo e pro seu senhor, né? Então ele ganha liberdade. Vamos continuar a leitura? E se tirar o dente do teu servo, ou o dente da sua serva, o deixará ir a fogo, vai ganhar liberdade também. E se algum. Então, ó, se o servo machucasse aquele servo, se o senhor machucasse aquele servo a ponto de deixar ele incapaz de trabalhar, ele ganhava liberdade. O servo não era obrigado a ficar mais na escravidão, tá certo? Então é importante pro senhor cuidar bem do seu servo. Ele não quer fazer o mal para você, ele quer o seu bem. Porque se ele te machucar muito, você não vai ser útil para ele. Nosso Deus, ele não dá uma prova maior do que a gente possa suportar. Ele não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Nosso Senhor nos ama e ele só nos corrige e disciplina para que possamos alcançar a salvação, né? Então vamos ficar até esse verso aqui. Olho por olho, dente por dente é a justiça de Deus. Só que agora, na nova aliança, é no espiritual. Aqui nesse tempo, era na carne, né?